Olha, gente, essa reportagem foi feita praticamente após ocorrer o acidente, então os números foram sendo atualizados ao longo do dia, inclusive a coletiva que foi concedida na tarde de hoje. Então, só para a gente atualizar, dois dos dados que foram informados, né, duas informações em relação aos números de envolvidos no acidente e mortes já foram atualizados. Na van havia 19 pessoas e não 17. Como disse o bombeiro. E também a criança, que ele falou aproximadamente 8 anos, que morreu, na verdade tem 4, são as atualizações. Se você acompanhou direitinho, ele disse que a van partiu do Triângulo Mineiro, de Uberlândia, então até mais ou menos às 2 da tarde, 5 das 9 pessoas mortas no acidente já tinham sido identificadas pelo IML, lá em Montes Claros. Como eu disse, né, 19 pessoas, 19 passageiros na van. Vamos lá no início de tudo. A van sai do Triângulo Mineiro e eu vou ao vivo agora, né, com a Clarice Bernardes, que já está aqui para trazer as informações. Ô Clarice, você já tem aí, né, o contexto de quem são esses passageiros da van? Uma boa noite para você e muito obrigado por participar aqui do Cidade Alerta Minas. Olá, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. A gente tem sim algumas informações e atualizações de quem eram as pessoas que estavam envolvidas, infelizmente, nesta tragédia registrada aqui por volta da nossa região. A gente confirma que realmente até o momento são 9 vítimas fatais, 9 pessoas que acabaram perdendo a vida por conta deste acidente, entre elas uma criança de apenas 4 anos de idade. Inclusive, 8 dessas pessoas já foram identificadas e possivelmente levadas para o posto médico legal da cidade de Montes Claros, para onde esses corpos também foram levados. Uma delas também dessas vítimas já foi identificada pela Prefeitura de Barro, no estado do Ceará. A vítima se chama Maria de Fátima Lira de Lima. As outras vítimas não tiveram as identidades reveladas até o momento. Os mortos eram moradores da região do Cariri, no Ceará, entre as cidades como Barro, Brejo Santo e Mauriti. Apenas uma dessas vítimas, a criança, seria aqui da nossa cidade de Uberlândia. Então, só essa criancinha de 4 anos de idade teria, sim, família aqui na cidade de Uberlândia e, portanto, moraria aqui no município. Todas essas pessoas envolvidas nessa tragédia, pelo menos as que estavam na van, as informações que temos até agora era que eram trabalhadores rurais, estavam envolvidos nas lavouras de café na região do Triângulo Mineiro. Já dessas pessoas que estavam feridas, que também ficaram nessa tragédia, 7 estão internadas na Santa Casa de Montes Claros, com estado de saúde variado entre pessoas que estão com situação bem grave, correndo risco de morte, infelizmente, e pessoas que já estão mais estáveis. Além disso, 2 pacientes que tinham sido levados para o Hospital Municipal de Francisco Sá ainda permanecem por lá. A unidade informou que as 2 vítimas foram transferidas depois disso, ficaram lá por algumas horas e foram encaminhadas para a cidade de Montes Claros. Já em relação à carreta, eles também tiveram algumas atualizações das pessoas que estavam transportando esses veículos envolvidos neste acidente. As informações dão conta que o motorista e o ajudante não tiveram ferimentos graves e, por conta disso, dispensaram atendimento médico ali mesmo. O motorista chegou a passar por teste de etilômetro, aquele tradicional bafômetro, e não foi constatado sinal de embriaguez e nem uso de nenhuma substância psicótica. O homem foi ouvido e depois liberado pelos policiais que estavam ali presentes. Já a Agência Nacional de Transportes Terrestres trouxe uma informação bem relevante que vai ajudar, obviamente, no trabalho de investigação que vai ser feito após essa tragédia. Segundo a NTT, a van não tinha autorização da agência para fazer esse tipo de transporte interestadual e principalmente carregando esse tipo de pessoa, levando e transportando esses passageiros. Pois bem, essas são as informações que a gente tem atualizadas até este momento diretamente aqui de Uberlândia. Clarice, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite para você e para a sua equipe. Seguindo aqui, ainda com o assunto, o repórter Carlos Alberto Júnior acompanhou em Montes Claros a coletiva da Polícia Civil para falar exatamente, né, sobre esses dados, essas informações e tudo que ocorreu. Era importante a gente ter oficialmente essas informações e eu já vou pedir agora a entrevista do delegado, me parece que é o delegado ou uma delegada, não é isso que falaram aí? A gente vai então com a coletiva da tarde de hoje lá em Montes Claros. Doutor, o que já se sabe sobre esse acidente? A que pé está a investigação? Inicialmente é importante ressaltar que a Polícia Civil se solidariza com as vítimas e os familiares desse trágico acidente que ocorreu aqui na rodovia 251, no norte de Minas Gerais. A Polícia Civil, assim que tomou conhecimento dessa notícia, desse crime, já iniciou as investigações através da nossa perícia criminal. E
identificamos que haviam no local 21 pessoas envolvidas no acidente, sendo que 19 estavam numa van e 2 pessoas num caminhão, numa carreta. Dessas pessoas, 10 se encontram internadas em hospitais da região, aqui em Montes Claros e na cidade de Francisco Sá, e 9 pessoas vieram a óbito e foram submetidas a exame de necrópsia e se encontram no posto médico legal de Montes Claros. Dessas 9 pessoas, 8 já foram identificadas e já estão à disposição dos familiares para que os corpos sejam encaminhados à sua cidade de origem. Tem uma pessoa para ser identificada no posto médico legal. O que a Polícia Civil está fazendo para ajudar nessa identificação? Foram coletadas as digitais dessa pessoa, se trata de um homem idoso. Até o momento ainda não fomos procurados por parentes reclamando por essa pessoa. Então a Polícia Civil irá entrevistar as vítimas sobreviventes para buscar identificar essa pessoa, já que se tratava de um grupo de pessoas que, a princípio, estaria deslocando do Triângulo Mineiro, retornando para suas residências no Nordeste. Que elementos a perícia encontrou lá no local que comprovem ou que ajudam a polícia nessa investigação de como as coisas aconteceram ali no local? Preliminarmente, é possível dizer que a carreta invadiu a contramão de direção e veio a arrastar a van. Doutor, a ANTT informou que o veículo não tinha autorização para fazer o transporte intermunicipal de passageiros. De que forma que isso impacta na investigação da Polícia Civil? A Polícia Civil irá se ater na investigação às causas e circunstâncias do acidente. Essa questão de estar regulamentado com a ANTT será comunicada ao órgão regulador para que tome as providências administrativas em relação a essa irregularidade. O motorista ou o proprietário da van já foi localizado? O motorista da van, no momento do acidente, ele sofreu graves lesões, se encontra internado no hospital em Montes Claros. O motorista do caminhão, ele foi ouvido e liberado no local pela Polícia Rodoviária Federal, já que ele colaborou naquele momento. Eu queria que o senhor comentasse sobre a suspeita de que o dono da van também seria um dos condutores e que poderia estar entre as vítimas fatais. A van, ela tinha 2 motoristas e o motorista que estava conduzindo o veículo se encontra internado. E há a suspeita de que o outro motorista, que veio a óbito, e que não estava conduzindo o veículo no momento do acidente, seria o proprietário da van. Nesse momento inicial, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica montou uma equipe de apoio para gerir os desdobramentos periciais desses exames, tanto o levantamento de local no local do acidente, como também os exames periciais e também a própria identificação dessas pessoas junto ao Instituto de Identificação, isso para dar agilidade na liberação dos corpos. Em seguida, será inaugurado um inquérito policial através da Delegacia de Grão-Mogol, que terá o prazo de 30 dias para concluir as investigações, buscando identificar quem realmente deu causa a esse trágico acidente de trânsito. O condutor da carreta, ele foi liberado, né? É uma questão de praxe, já que ele ficou no local, colaborou ali com o socorro às vítimas? Por se tratar de um acidente de trânsito, a princípio culposo, a Polícia Rodoviária Federal entendeu que da liberação deste condutor, ainda no local do acidente, dada a sua colaboração e a sua própria identificação naquele momento inicial. O que acontece a partir de agora? A partir de agora, a Polícia Civil, através do inquérito policial, irá concatenar todas essas provas periciais produzidas pela perícia e pela medicina legal, irá entrevistar as vítimas sobreviventes, os motoristas sobreviventes, para, através de todo esse conjunto probatório, identificar a causa do acidente, para que essa pessoa venha a responder criminalmente pelo acidente de trânsito, a princípio culposo. Pois bem, também estiveram presentes na coletiva uma médica legista que falou sobre os corpos identificados e sobre o que ainda falta identificar, e também um perito. Nós acabamos de ouvir o delegado, né? E o perito também falou sobre o momento do acidente. Vamos acompanhar. Eu queria que o senhor falasse sobre os elementos encontrados lá no local que demonstram ali o que aconteceu.
todo acidente, né, tem os fatores contribuintes e os fatores determinantes. Um fator determinante foi que a carreta invadiu a contramão, a partir dos vestígios coletados no local, como marcas pneumáticos, arrastamento, sulcagem da van. Então, ele estava na contramão e esses vestígios vão ser materializados no laudo pericial. O fator chuva, neblina, também podem ter contribuído? Pode sim, inclusive a questão da velocidade, que vai ser analisado posteriormente. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Pode-se dizer nesse primeiro momento que algum dos veículos estava em alta velocidade? Não. Preliminarmente não. Nós vamos analisar, eu recolhi a fita dos registros do caminhão, da carreta, e eles vão ser analisados posteriormente. Doutora, como é que foi o trabalho de identificação desses corpos? O trabalho de identificação não teve grandes dificuldades porque o estado dos corpos não estava prejudicado. Então, dava para fazer reconhecimento, né, facial, e também foi possível coletar digitais para fazer o confronto com o banco de dados do Instituto de Identificação. A pessoa que ainda não foi identificada, qual que é o processo de agora para frente? A questão dela não ter sido identificada é uma questão só de tempo, porque ela estava sem documento e a gente não teve resposta ainda do banco de dados. Que quando a gente parte de um suposto, um provável, a gente tem um nome, fica mais fácil de buscar no banco de dados. Quando você não tem um nome, você tem que buscar no banco de dados inteiro. Então, é só a questão de tempo mesmo para ela ser identificada. Ela não foi identificada até o momento, mas certamente nas próximas horas vai ser.